Muito bem, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, revelou que em 2017 teve a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que chegou a ir armado a uma sessão da corte e na antessala do plenário sacou uma pistola e a engatilhou. Em entrevista à revista Veja e ao Estadão, Janot disse que naquele momento chegou ao limite e que não cometeu o assassinato por pouco. Solta aí, Robson. E tudo na vida tem limite. E eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite, fui armado. A minha ideia é que ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidava. Na antessala do Supremo. E fui armado. O ex-procurador-geral da República disse que a mão de Deus o impediu de praticar o crime. De acordo com Rodrigo Janot, o episódio ocorreu no dia 11 de maio de 2017, depois que ele pediu a suspeição de Gilmar Mendes na análise de um habeas corpus do empresário Eike Batista. Janot argumentou que a mulher do ministro Guiomar Mendes atuava no escritório que advogava para o empresário. Para se defender na época, Gilmar Mendes afirmou que a filha de Janot advogava para a empreiteira OAS envolvida na Lava Jato. Segundo Janot, o ministro difundiu uma história mentirosa sobre a filha, o que o tirou do sério. Esse episódio é narrado, sem tantos detalhes, no livro Nada Menos Que Tudo, que ele vai lançar na semana que vem. Ele e o Janot. A obra narra histórias até então desconhecidas do período em que ele esteve à frente da PGR. Augusto Nunes, tem coisas que às vezes a gente considera até abaixo da possibilidade de crítica, porque é uma coisa tão obviamente insana, inclusive a sua revelação. Né? Não dá para entender. Porque alguém espalhou uma mentira que seja sobre a sua filha e você vai lá e vai matar a pessoa? Ainda mais você sendo um procurador-geral da República? Quer dizer, existem os mecanismos legais para se recorrer quando você se considera ofendido, quando considera que a sua honra foi ofendida, que houve uma difamação, uma calúnia, uma injúria, o que quer que seja. Existem os mecanismos legais para você recorrer. Um procurador-geral da República tem de saber disso. E se teve esse impulso, esse instinto tão primitivo, por que está contando isso? Sendo que ele era alguém que atuava na Lava Jato da Procuradoria-Geral da República. A gente sempre distinguiu aqui da Lava Jato de Curitiba, que era constituída por pessoas muito mais sãs do que o Janot tem se revelado. E como assim? Recorrer a esse expediente e confessar. O que eu estava querendo dizer é o seguinte: se ele atuou na Lava Jato, ele ainda fica manchando a imagem da Lava Jato com esse tipo de atitude, porque mostra um desequilíbrio mental tão grande que faz com que aqueles oportunistas, exploradores de qualquer alegada brecha em atividades e atuações de integrantes da Lava Jato consigam um flanco para explorar, Augusto Nunes, com base no desequilíbrio mental do Janot, com base nessa loucura e que já está gerando uma série de consequências, porque agora há pouco parece que a Polícia Federal já está atuando em endereço de Janot para retirar a arma que ele possa ter a pedido do Gilmar Mendes. A gente vai dar mais detalhes a respeito desse caso em instantes. Augusto. O Gilmar Mendes já está se valendo desse claro sinal de desequilíbrio para, como comentaremos aí mais tarde, depois da leitura da nota que ele soltou sobre o caso, ele está aproveitando para atacar a Lava Jato, fazendo uma generalização torpe, como é do seu estilo. Agora, como disse o Felipe, o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público na prática. Tá? Ele foi escolhido com base em lista tríplice, né? Que é uma deformação que começa a ser corrigida. Aí ele vai e resolve fazer justiça com as próprias mãos, para usar uma expressão um tanto antiga. Não faz sentido, ele faz parte do aparelho judicial brasileiro, né? Tem que procurar justiça, e vai quer dar um tiro em alguém. Eu já antecipo que o Gilmar Mendes é uma figura
que não mexe com os meus instintos mais primitivos, como disse o Roberto Jefferson quando se referiu ao Dirceu. Ele causa em mim apenas desprezo. Eu desprezo figuras como o Gilmar Mendes. Agora, nós sempre fizemos essa distinção e é bom lembrar neste momento, que nós repetimos aqui N vezes, a Lava Jato do Janot é a Lava Jato de quem criou a meia delação premiadíssima. A Lava Jato de Curitiba, liderada pelo Sérgio Moro, é outra coisa. Esta é a Lava Jato real, a de Curitiba. Este é o modelo, né, de operação anticorrupção que se tornou exemplar para o mundo todo. Agora, deu essa chance para o Gilmar Mendes fazer as malandragens que sempre faz para atacar a Lava Jato. É um sinal de desequilíbrio muito grave. Muito grave. Não pode acontecer uma coisa dessa. Os promotores e procuradores escolheram muito mal o Procurador-Geral da República. José Maria Trindade. Olha, uma vez, Felipe e Augusto, eu ganhei um presente de um ouvinte, né, que fez questão de levar ao Congresso Nacional uma cachaça de uma cidade que se chama Taiobeiras, no norte de Minas Gerais. E aí vem um recadinho, né? Esse produto tem o efeito colateral. Ele diz o recadinho lá, esse produto contém efeito colateral. Produz língua solta. Eu tenho a impressão que o Rodrigo Janot estava sob efeito desse produto, que eu nunca vi uma língua solta tão infeliz. Ele promoveu um araquiri da sua reputação. Exatamente. E em praça pública, de uma maneira muito cruel, e inclusive colocando em risco outras pessoas, porque esse tipo de procedimento, ele é uma autoridade, ele era uma autoridade, ele é uma pessoa de referência no país ainda. Então, olha, a Procuradoria-Geral da República é como se fosse o quarto poder. A Constituição define ao Ministério Público independência financeira, administrativa, e isso a tornou muito forte, quase um quarto poder. Ele, como se fosse o presidente de um quarto poder, entrar no Supremo Tribunal Federal armado e ter a coragem de confessar publicamente, né, de que iria matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é tudo muito absurdo, é tudo muito bizonho, né? Isso faz do ministro Gilmar Mendes até uma vítima diante dessas circunstâncias. A gente lembra que naquela época Gilmar Mendes pegava pesado contra Rodrigo Janot, fazia críticas duras, e principalmente quando ele pediu a interdição do Gilmar Mendes para atuar em casos no Supremo Tribunal Federal em que ele tinha ligação, e são vários casos. Essa briga era jurídica, era uma disputa jurídica. É assim que se faz aqui em Brasília. Adversários que disputam no plenário, fazem discursos duros, depois voltam, às vezes, no mesmo carro, moram no mesmo prédio, em apartamentos ao lado. Todo mundo entende essa uma guerra séria, não é de brincadeira, é uma disputa séria, mas uma disputa ideológica. Nós não podemos pensar na possibilidade de descer a barbáries assim. Isso é um absurdo e um araquiri de reputação. Isso me lembra no governo Michel Temer, né, quando o presidente Michel Temer acusou diretamente o Rodrigo Janot de tentar fazer uma manobra para tirá-lo da presidência da República através desta meia delação premiadíssimo da JBS, que gravou o presidente da República, né? E aí o presidente dizia que o Rodrigo Janot estaria fazendo uma manobra para tirá-lo da presidência da República e, com isso, impedir a indicação de Raquel Dodge, e ele continuaria no poder na Procuradoria-Geral da República. Veja bem, agora faz sentido, porque ele mesmo confessa relações e falas com políticos que um procurador qualquer não deve ter, muito menos um procurador-geral da República. Conversas que indicariam aí a possibilidade de uma manobra muito grande para inviabilizar a Lava Jato. Quer dizer, começa também a fazer sentido aquela possibilidade de que ele estaria tramando, dando um golpe, tramando contra o então presidente Michel Temer para ganhar poder na Procuradoria-Geral da República, né?
É isso aí, não dá para transformar o Brasil num faroeste porque a gente está irritado com as decisões alheias, né? Então há os recursos legais e a gente precisa se ater a eles enquanto houver instituições, mesmo que funcionem mal, né? Então a gente vai até esgotar as últimas possibilidades e não recorrer a isso. E o Janot falou que chegou a sacar, né, a arma, engatilhar a arma na antessala do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Alexandre de Moraes, para complementar a informação, autorizou uma ação de busca e apreensão pela Polícia Federal em endereços ligados a Rodrigo Janot, procurador-geral da República, em Brasília. A medida ocorre depois dessa declaração do Janot, em que afirmou ter tido a intenção de assassinar o ministro Gilmar Mendes. Gilmar encaminhou um requerimento ao colega Alexandre de Moraes, que comanda o inquérito que investiga supostas ameaças a integrantes da corte, pedindo providências contra o ex-procurador-geral da República. Entre as providências estudadas estão a retirada do porte de arma de Janot e a proibição de que ele visite a corte. Muito bem, isso foi feito dentro daquele inquérito. Eu vou avaliar essa questão do inquérito que a gente criticou tantas vezes nesse programa, quando a gente passar aqui trechos da entrevista do Dias Toffoli à Jovem Pan, a nossa colega Vera Magalhães. Só que, nesse sentido, é claro que são necessárias medidas. O sujeito confessou que entrou armado com a intenção de assassinar o outro. É natural que haja uma reação dentro da lei. Então, sobretudo envolvendo um oportunista como o Gilmar Mendes. Ele não ia perder essa chance. Não vai perder essa chance. E eu estou falando em termos legais, essa medida, aparentemente, a princípio, não fiz ainda uma análise aprofundada desse pedido do Gilmar e tal, mas me parece correto. Eu só vou guardar um pouco para fazer essa análise, porque eu quero comparar aqui os casos quando a gente for analisar o inquérito e a entrevista do Dias Toffoli. Então é o seguinte, agora o Gilmar emitiu uma nota também, né? A gente vai chegar nesse ponto. É o seguinte, o ministro do STF chamou nessa sexta-feira o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de potencial facínora e defendeu mudanças no sistema de escolha de ocupantes do cargo. Ele atribuiu ao ex-procurador-geral um grave problema psiquiátrico e sustentou que isso atinge todas as medidas que apresentou e foram deferidas pela Corte. Essa começa aí, nesse caminho, a parte da exploração política do Gilmar do episódio. E aqui a gente vai distinguir as coisas. Se o sujeito confessou que chegou quase a assassinar você, é natural que haja medidas cabíveis para que, num outro rompante, ele não acabe assassinando, né? Então até aí beleza. Agora a exploração política do episódio a gente vai precisar separar aqui. Então vamos ouvir um trecho do que disse Gilmar Mendes sobre o caso. Robson. Não imaginava que nós tivéssemos um potencial facínora comandando a Procuradoria-Geral da República. Eu tenho a impressão de que se trata de um problema grave de caráter psiquiátrico. Mas isso não atinge apenas a mim, atinge a todas as medidas que ele pediu e que foram deferidas no Supremo Tribunal Federal, denúncias, investigações e tudo mais. Muito bem, mais cedo Gilmar Mendes havia divulgado uma nota sobre o caso e eu vou ler essa nota aqui, abro aspas. Dadas as palavras de um ex-procurador-geral da República, nada mais me resta além de lamentar o fato de que por um bom tempo, uma parte do devido processo legal no país ficou refém de quem confessa ter impulsos homicidas, destacando que a eventual intenção suicida, no caso, buscava apenas o livramento da pena que adviria do gesto tresloucado. Até o ato contra si mesmo seria motivado por oportunismo e covardia. O combate à corrupção no Brasil, justo, necessário e urgente, tornou-se refém de fanáticos que nunca esconderam que também tinham um projeto de poder. Eu abro um parêntese aqui para vocês verem que a partir daí já começa a gilmarice em cima do caso, né? Dentro do que é cabível a um ministro do STF, procurei evidenciar tais desvios e continuarei a fazê-lo em defesa da Constituição e do devido processo legal. Confesso que estou algo surpreso. Sempre acreditei que na relação profissional com tão notória figura estava exposto no máximo a petições mal redigidas em que a pobreza da língua concorria com a indigência da fundamentação técnica. Agora ele revela que ocorria também risco
risco de morrer. Se a divergência com o ministro do Supremo o expôs a tais tentações tresloucadas, imagino como conduziu ações penais de pessoas que ministros do Supremo não eram. Afinal, certamente, não tem medo de assassinar reputações quem confessa a intenção de assassinar um membro da Corte Constitucional do país. Recomendo que procure ajuda psiquiátrica. Continuaremos a defender a Constituição e o devido processo legal. Fecha o aspas. Quer dizer, o Janot abriu um flanco para que o Gilmar Mendes, vejam vocês, pose de defensor da Constituição e do devido processo legal. Ele que ontem mesmo estava votando a favor de uma tese com base numa lei inexistente. Mas para vocês verem como uma declaração absurda como essa, uma confissão de um ato completamente desequilibrado do Janot, abre um flanco aí de oportunismo político para toda essa exploração que o Gilmar, obviamente, não iria deixar de fazer, Augusto. Eu acho que a generalização que é feita, as generalizações feitas pelo Gilmar Mendes são todas cafajestes, como é do seu feitio. Exatamente. Ele diz, por exemplo, ele está querendo falar, ele está dizendo em essência o seguinte: todos os procuradores e promotores de justiça são desequilibrados, são iguais ao Janot. Tem que estabelecer a diferença, porque eu acho que existem ministros do Supremo canalhas e ministros do Supremo que são decentes. Vocês sabem a quem eu estou me referindo. Nem todos os ministros do Supremo, por exemplo, jamais se consideram sob suspeição, como é o caso do Gilmar Mendes, que julgaria até a mãe, se ela fosse réia em algum processo, sem se considerar suspeito, sob suspeição. Nem todo ministro do Supremo faz como o Gilmar, faz o que faz o Gilmar Mendes quando criticado. Ele pede a demissão do jornalista aos patrões e ameaça os patrões com retaliações e impossíveis julgamentos no Supremo. Quem faz isso é canalha, nem todos os ministros fazem. Então eu não faria esse tipo de suspeição em respeito aos juízes, respeito que o Gilmar Mendes não tem pelos procuradores e pelos promotores. Ele está tentando dizer que o símbolo da Lava Jato é o Janot. Não é, nunca foi, é bom repetir. Da mesma forma que eu espero que o Supremo não tenha como representante um Gilmar Mendes. Ele está explorando esse caso aqui, que é um caso absolutamente excepcional e criticado por nós com veemência. Agora ele está querendo outra coisa. Ele está querendo usar esse episódio isolado, evidentemente, os promotores e procuradores não são assim, para continuar trucidando a Constituição, como ele vem fazendo desde que começou a absorver o Abdelmaci, o Palocci, e se tornou o padroeiro dos bandidos de estimação. Agora ele está interessado em soltar o Lula e todos os facínoras, como ele diz, né? Eles não mataram, né, comprovadamente ninguém, os presos pela Lava Jato, mas roubaram o Brasil e acabaram com o respeito à justiça, já a partir do chefe do executivo, que hoje está preso, o Lula, que é chefe de quadrilha. Então, para fazer isso, o Gilmar Mendes é capaz de tudo, o que mostra que o Janot não tem um raciocínio lógico respeitável. Hoje, Gilmar Mendes está desautorizado a dizer essas coisas pelo próprio currículo. Ele não merece respeito. Eu não tenho nenhum respeito pelo Gilmar Mendes e pelos seus iguais no Supremo, e da mesma forma que eu não tenho raiva, não. Repito, eu sinto apenas desprezo. Só completando aqui a informação, a Polícia Federal já está cumprindo agora o mandado de busca e apreensão contra o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, após a ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Só reforçando aqui, Zé Maria, essas duas frases de exploração política do episódio do Gilmar Mendes. Aquela que ele fala: o combate à corrupção no Brasil, justo, necessário e urgente, tornou-se refém de fanáticos que nunca esconderam que também tinham um projeto de poder.
Quer dizer, já começa a coletivizar, a pluralizar, a generalizar esse episódio que é específico do Rodrigo Janot, que fez uma confissão pessoal. Então ele já está usando esse episódio para falar que vários são fanáticos, se não todos são fanáticos e têm um projeto de poder. Muito bem, segundo ponto, o Gilmar Mendes fala: imagino se a divergência com o ministro do Supremo expôs a tais tentações translocadas. Agora, imagino como conduziu ações penais de pessoas que ministros do Supremo não eram. Ora, mesmo o trabalho do Rodrigo Janot, mesmo após essa confissão, o trabalho dele está lá registrado em todos os documentos de cada processo, e muitos dos quais foram submetidos à análise do Supremo Tribunal Federal. Então vamos parar com essa história de ficar imaginando essas coisas, porque ele pode ser avaliado pelo trabalho que fez, e cada caso do qual ele participou passou pelas devidas instâncias. Então é preciso tomar cuidado com essa exploração do Gilmar Mendes desse episódio, porque ele pode querer, a partir disso, não só manchar politicamente, mas usar para tentar anular alguma coisa e tal, e a gente precisa separar as questões. Então é um ato realmente transloucado, para usar a própria palavra do Gilmar, do Rodrigo Janot. É uma confissão absurda, não é igual, mas é absurda também, mas a Lava Jato, tudo que aconteceu, são coisas absolutamente diferentes. José Maria Trindade. Pois é, olha, Felipe, é uma situação de aproveitar um ato translocado, um araquiri de reputação feita pelo ex-procurador-geral da República, que certamente vai repercutir no mundo inteiro. Isso é notícia para assustar o mundo inteiro, né? Que acendeu aqui luzes vermelhas em 2 pontos. Primeiro, de segurança, mostrando que não existe segurança 100%. Como barrar na porta do plenário um ex-procurador-geral da República, um procurador-geral da República no exercício da função, né? Quer dizer, é impossível. Nós, pobres mortais, somos revistados, passamos por raio-x, scanner, detectores de metais e tudo mais. Normal, tem que ser assim. O mundo hoje exige, né? Mas um procurador-geral da República, ministros do próprio Supremo, como fazer esse tipo de revista? É impossível, né? Então, acendeu esse tipo de luz vermelha. Por outro lado, Gilmar Mendes está se aproveitando exatamente desta confissão louca, né, do ex-procurador-geral da República para crescer. Eu, sinceramente, não entendo esses ódios, essas farpas que sempre, não é de agora, o ministro Gilmar Mendes dispara contra o Ministério Público em geral, chamando o pessoal da Lava Jato de rapazes lá inocentes, ou rapazes que querem fazer justiça com as próprias mãos, termos jocosos contra os procuradores da Lava Jato, né? Isso já há muito tempo. O Procurador-Geral da República não é o Ministério Público Federal. Uma ação dele no Supremo e as decisões da Procuradoria-Geral da República são tomadas por subprocuradores que têm os seus gabinetes e têm os seus profissionais técnicos especializados no assunto. Então, as outras ações, embora às vezes apresentadas no Supremo pelo ex-procurador Rodrigo Janot, não são 100% da lavra dele, ou seja, exatamente, não são pensamentos exclusivos dele. Ele não é o Ministério Público Federal, embora ele seja o coordenador do Ministério Público Federal. Sobre o combate à corrupção, não foi sequestrado por ninguém. O combate à corrupção recebeu o apoio da população, da opinião pública. Houve momentos firmes da Operação Lava Jato? Houve. Eu sou do tipo que não quero esconder, não. Houve sim, houve ação firme, ação forte ali no limite da lei, porque era preciso, era necessário. Os adversários, que são até hoje adversários da Lava Jato, são e eram, muito mais naquela época, poderosos. Presidentes da República, ex-presidentes da República, futuros presidentes da República, como a gente vê nessa confissão do ex-procurador, e outros poderosos, presidente da Câmara, ex-presidente da Câmara, presidentes de partidos políticos. Era com essa gente poderosa, cheia de bandidagem, crime organizado na política, era contra essas pessoas que a Lava Jato estava lidando. E por isso tinha que ser firme mesmo, por isso que tinha que ser assim.
Não dava para ser covarde e passar tudo para o Supremo, como queria o ministro Gilmar Mendes e outros ministros. Felipe, me alertaram aqui nessa semana de que há uma reação muito forte de poderosos contra a Lava Jato. Esse tipo de voz, esse tipo de declaração demonstra claramente que esta tentativa de arregimentação contra a Lava Jato está em todos os poderes, né? Ele disse que foi sequestrado, o combate à corrupção foi sequestrado por fanáticos, né? Pois bem, nós somos totalmente contrários à corrupção. Nós combatemos a corrupção aqui todo dia e nós não temos nada de fanáticos. Quem está proibido de se dizer um combatente, um integrante da imensidão de brasileiros que combate a corrupção é o Gilmar Mendes. Ele trabalha contra a Lava Jato, ele trabalha em defesa dos seus bandidos de estimação. Ele não tem autoridade nenhuma para falar em nome do Supremo, que é uma instituição que merece respeito, mas que tem integrantes como ele. Não adianta fazer isso porque o povo que não tem nada de fanático, a maioria do povo brasileiro, o Brasil decente, vai continuar defendendo a Lava Jato e vai querer a punição dos culpados. Aliás, a Lava Jato foi combatida com muita ênfase, com ênfase crescente, vem sendo combatida pelo Gilmar Mendes, porque ela se aproxima perigosamente do judiciário, onde existem bandidos ainda à espera de cadeia. E o Gilmar Mendes ontem chegou ao cúmulo, eu mostrei aqui nesse programa, de citar conteúdo de mensagem roubada numa sessão plenária do Supremo Tribunal Federal sobre outro assunto, sobre o pedido de habeas corpus da defesa do Márcio Ferreira, ex-gerente da Petrobras, e ele estava lá citando mensagens atribuídas a procuradores, aquelas mensagens roubadas por estelionatários, porque elas chamavam ministros do STF, como ele, de vagabundos ou algo assim, os alegados procuradores envolvidos naquelas conversas. Então ele tomou, por uma questão pessoal, ele começou a falar no Supremo para reagir pessoalmente àquilo que estava nas conversas roubadas e, quiçá, tomar decisões com esse sentimento de vingança, porque é o que fica aparecendo. Se ao dar o voto, ao tomar a decisão, ele está lá xingando os procuradores, xingando a Lava Jato, como está xingando aqui, porque você chamar de fanático, que nunca esconderam um projeto de poder, já chamou a Lava Jato de organização criminosa, já chamou os procuradores de cretinos. Então é tudo isso que o Gilmar faz. É claro que posar de combatente da corrupção no Brasil faz o povo ficar ainda mais revoltado, mais indignado ou dar gargalhada se tiver muito senso de humor e estômago para lidar com isso tudo. Agora, vamos... Felipe, posso fazer um registro rápido? Ontem ele disse, precisamos vestir, honrar as calças que vestimos. Ele ignora a presença de duas mulheres que usam vestidos, né, as ministras, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Ele não sabe que elas estão trabalhando lá. E mais, ele age como o modo de agir dele mostra que ele enxerga no espelho um moleque de calças curtas, que é o que ele é. Não poderia faltar, claro, Renan Calheiros nessa série de manifestações de repúdio às declarações do Janot. No Twitter, o senador do MDB de Alagoas afirmou que o ex-PGR fez uma confissão homicida que confirma o desprezo pelo contraditório, pela lei e democracia. Jagunço de lógica fundamentalista na perseguição e eliminação dos adversários, nem que seja a bala. Havia um psicopata na PGR, a reencarnação de Simão Bacamarte, do alienista. Fecho aspas aí para Renan Calheiros. Para você ver, Augusto Nunes, o flanco que o Janot abriu para as pessoas que a população sabe muito bem quem são, explorarem. Ressuscitou cadáveres, né? Ressuscitando cadáveres aí, Rodrigo Janot. Ele podia alterar o nome do livro dele, né, para esse. Esse aí, o Renan é pouco chamar de prontuário, já, né? Tem que chamar de capivara mesmo. Ele tem uma capivara, né? Que é como os bandidos se referem aos prontuários. Esse é bandido mesmo e está agora falando em defesa da Constituição. E apoia, evidentemente, o Gilmar Mendes. Ele é representado no Supremo pelo Gilmar Mendes. E o PT, claro, está pegando carona nas declarações de Rodrigo Janot. Também o PT para atacar a Lava Jato. O senador Humberto Costa
petista, disse que a conduta do ex-PGR é a forma mais bem acabada do modo de operação da Lava Jato, da qual o ex-procurador-geral é um expoente. Abro aspas, é o desprezo pela resolução dos conflitos dentro do Estado de Direito, o lawfare aplicado à vida pessoal. Foi uma assunção dos métodos que sempre nortearam essa turma, no privado e no público. Imaginar que um procurador-geral da República entrou armado no STF determinado a matar um ministro da Suprema Corte é algo inacreditável. É a falência da civilização, é o fim do contrato social e do império da lei por parte de quem mais deveria zelá-los. Fecho aspas para o senador Humberto Costa. Assim como Gilmar Mendes está aproveitando a confissão pessoal, individual, íntima, no pior sentido, intransferível do Rodrigo Janot, para falar mal da turma da Lava Jato, para falar mal dos fanáticos, no caso do Gilmar Mendes, né? Mas ele, o senador Humberto Costa falou, é o modo de operação da Lava Jato. A Lava Jato não confessou tentativa de assassinato, intenção de assassinato nenhum. Foi o Rodrigo Janot, depois do término do seu mandato. Mas é claro que eles vão explorar politicamente isso. E o Janot, é claro, tem a sua dose de responsabilidade, mas nós não deixaremos de colocar nesse programa os pingos nos is, Maria? Pois esse tipo de pessoa, né, que faz esse araquiri, né, deve assumir toda a culpa e não se esconder atrás de uma Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria não entrou armada no Supremo Tribunal Federal. Exato. Foi o ex-procurador. E isso acaba, evidentemente, né? E as pessoas têm que comentar hoje, nesse momento, é o comentário, né, do que se passou nos bastidores e o que ele não confessou. Inclusive relações com o presidente Michel Temer, com outros candidatos. Esses diálogos que a gente está aprendendo agora, que são normais. Antigamente, quando se falava em tribunal político, ou que o Supremo julgava politicamente, a gente falava cochichando, desconfiando, e agora não. A gente vê que as relações estão deterioradas. Eu queria dizer que eu recebi aqui manifestação de juízes e juízes sérios, associações de juízes que estão pensando em iniciar uma campanha nacional de desprezo às instituições, desprezo aos ministros do Supremo Tribunal Federal e desprezo aos presidentes da Câmara e do Senado. O argumento desse movimento de juízes é de que eles não representam a vontade popular. Esse distanciamento entre o poder público e o que pensa a população é muito perigoso e pode provocar movimentos que crescem. Por que crescem? Porque são alimentados com dados reais, dados como esta reação. É uma coisa tão estúpida que o Rodrigo Janot recebe críticas de todos os lados. Eu nunca vi uma unanimidade tão grande, né? Olha, quando acontece esses casos, aí a conta a fazer, a régua a usar é muito simples, né? Hoje, por exemplo, os bandidos acordaram mais preocupados ou otimistas? E os homens de bem, os brasileiros que respeitam a lei, eles acordaram mais preocupados ou mais otimistas? É claro que o que aconteceu ontem no Supremo, que comentaremos ainda, e o que aconteceu e as consequências dessa declaração absurda, né, e desse projeto que teve igualmente absurdo o Rodrigo Janot, é claro que tudo isso deixa feliz quem tem culpa no cartório. A quem age de acordo com a lei está preocupado porque quer que o combate à corrupção continue. Os corruptos e seus protetores, os seus comparsas, esses estão mais otimistas. Muito bem, uma informação que acabou de sair é que a Polícia Federal encontrou uma arma na operação de busca e apreensão que fez na casa de Rodrigo Janot. Aguardaremos aí mais detalhes, mas o Rodrigo Janot devia ter a porte de arma, né? E ele agora vai ficar sem, de acordo com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, de acordo com essa busca e apreensão da PF, a partir de um pedido do Gilmar Mendes, que se considerou aí ameaçado pelo Rodrigo Janot. Todo integrante do Ministério Público tem direito, tem porte de arma. Pois é. Eu estou dizendo isso porque eu tive um irmão que foi promotor, ele teve porte a vida inteira.